Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português de número 122? Vamos? Então peguem o livro, abram na página 221, atividade 158, lápis e borracha, e vamos lá. Bom, nessa videoaula, a gente vai ver alguns aspectos da narrativa, relembrar que a gente já viu, né, para que vocês possam produzir um texto narrativo, ok? Agora, a vez de vocês. Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, ou na aula, né, nas videoaulas anteriores, além da gente falar sobre a sardinha, a gente viu a diferença entre escrever certo e escrever bem, né? Escrever certo diz respeito a escrever corretamente, evitar erros ortográficos na escrita das palavras, certo? Agora, escrever bem tem a ver com você deixar o texto mais interessante, mais atrativo e mais claro para que o leitor possa compreender, possa ler sem dificuldade e acabar se desinteressando. A gente falou sobre isso. Então, para isso é importante a gente escolher bem as palavras que a gente vai utilizar, ter atenção com as concordâncias nominal e verbal, ok? Agora vamos aos aspectos para a gente relembrar. O texto narrativo, ele conta uma história, ele pode contar uma história fictícia ou uma história real, ou seja, uma história que você pode criar ficção, né, uma ficção, criar no seu imaginário, ou você pode contar uma história que realmente aconteceu, tá? Seus elementos principais são narrador, que é quem conta a história, o personagem, que é aquele que faz parte da história, que vivencia tudo que está ali acontecendo. É o personagem. Tem o principal, que é quem vivencia, e os outros são os, digamos, tem o protagonista, que é o principal, e os coadjuvantes, pode ter, né? Se a história acontece com uma menina e, de repente, a família ou os amigos vão ser outros personagens coadjuvantes. O tempo, né? Quando se passa a história e o lugar, o espaço onde essa história se passa. Essa orientação está aí na página 121 221 de vocês, para vocês relembrarem, tá? Não podemos esquecer do título, da apresentação dos personagens logo no início, o desenvolvimento da trama, tem que ter sempre um conflito, uma trama a ser desenvolvida. E essa trama, ela vem com ações, né, com as coisas que vão acontecendo e o que os personagens vão fazendo, e o desfecho, que é a conclusão final, é o final da história. Então, 221 tá aí embaixo dessa foto linda, tá? Para vocês relembrarem se esquecer algum elemento, algum detalhezinho. E agora sim é a vez de vocês no exercício de aplicação. Número 1, era uma vez. Isso aí vocês vão fazer pós-videoaula, tá? Mas eu vou ler agora para vocês. Agora, sabendo de todos esses elementos para se fazer uma narrativa, pense em uma história que se passa em um vilarejo. Ó, aqui já tem um local, já está dando um local para você. Um vilarejo de pescadores. Inspire-se nos textos que você leu neste capítulo e na imagem a seguir. Então, você pode tirar ideias dos textos que você leu, da sardinha, né? Deixa eu ver se teve mais algum. Tivemos também um texto, as sardinhas. Deixa eu relembrar aqui. Tivemos, das sardinhas, porque foram dois, e o povo das sardinhas, é porque tem um texto lá embaixo também. Então, você pode se inspirar aí nesses textos, ok? É porque é mais o segundo texto da sardinha é mais um texto informativo para a gente conhecer mais sobre a sardinha, né? Então, você pode se inspirar nesses textos e nessa imagem
para poder criar sua história. Ó, o lugar onde se passa já está dado. Lembre-se de criar alguns personagens e de imaginar quando essa história acontece. Você vai imaginar quando que acontece, tá? Aí você pode dizer que é um belo dia, ou anos passados, há um tempo atrás, numa manhã, numa tarde, numa noite, enfim. Escreva o rascunho da sua história no caderno, leia com atenção e verifique se há algum erro, né? Algo a se corrigir. Depois passe a limpo na folha de produção de texto. Então, primeiro façam no caderno, tá bom? Não esqueçam do conflito, né? Da trama, das ações dos personagens, tá? Se quiser pegar dica aí com a família, pode, tá? Então, essa é a atividade pós-videoaula. Vamos fazer o Ative a Memória? Ligue corretamente. Narrador e personagem. Muito fácil, né, gente? Quem é o narrador? Aquele que vive a história ou aquele que conta a história? Aquele que conta a história. E o personagem é aquele que vive a história. Então, vocês vão ligar aí em forma aí de X. Tá? Na próxima página, exercício proposto, a gente pode fazer esses exercícios propostos, já que vocês vão fazer o de aplicação, que é a produção. Ative a memória. Uma narrativa ela é composta respectivamente por. Respectivamente quer dizer na ordem certa, né? Fim e começo, fim e meio, meio, começo e fim, começo, meio e fim, meio, fim e começo. Muito fácil, né, gente? Começo, meio e fim. Não dá para começar pelo meio nem pelo final. Nem dá para terminar com o meio. Tem que terminar com o fim. Em sua opinião, o que é uma história fictícia? Aqui você vai dar a sua opinião, tá? O livro traz uma sugestão. Uma história fictícia é aquela em que os acontecimentos são inventados, ou seja, não são verdadeiros. Você escreve com as suas palavras, porque a resposta é sua, é pessoal. Que aqui está escrito, ó, em sua opinião, o que é uma história fictícia. Uma história inventada, uma história criada, só escreve a frase completinha, tá, gente? Uma história fictícia é o tipo. E 5. Pensando que existem vários modos de dizer uma palavra, outra palavra que pode ter um significado parecido com o da palavra destacada na frase. Os pescadores venceram a temperatura e trouxeram muitos peixes para o vilarejo. Qual dessas palavras poderia substituir essa palavra venceram? Pelo mesmo significado. Os pescadores mudaram, tem que encaixar ali para a gente ver qual que cabe, né? Os pescadores superaram a tempestade. Os pescadores perderam. Os pescadores desejaram a tempestade ou os pescadores falharam. Acho que o mais adequado aí é superaram, né? Eles venceram, eles superaram a tempestade e trouxeram muitos peixes para o vilarejo. Então, mãos à obra, exercício de aplicação era uma vez da página 222. Criatividade e uma história bem bacana, bem escrita, tá bom? Arrasem. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima videoaula.